Hoje eu vou falar do processo da xilogravura, né? Os materiais que são utilizados na xilogravura, por exemplo, porque hoje em dia a gente está com um certo cuidado, né, com relação à natureza, por exemplo. Então hoje existe vários tipos de madeira, né, que você pode estar utilizando para fazer a sua xilogravura. A madeira, essa aqui, ó, a gente tem um cedro, que é uma madeira muito fácil de se trabalhar, porque ela é mole, né? E você consegue cortar, né? Às vezes com uma certa facilidade. Também tem a madeira de topo, que é você corta em horizontal, aí se torna cilindro e você trabalha em cima. Então é muito bacana pela precisão. A madeira de topo, ela dá uma qualidade técnica, né? Porque o acabamento, os cortes acaba ficando assim preciso. E hoje a gente está preocupado muito com a questão da natureza, né? Então existe hoje no mercado um material alternativo que você pode utilizar para fazer a sua xilogravura. Qualquer material você pode estar utilizando. Esse aqui, por exemplo, esse aqui é um MDF, que os artistas hoje já estão usando esse material, que é prensado, né? O interessante dessa madeira é que a gente fala que ela fica chapada, né? Ela dá uma força no seu trabalho, porque ela não aparece, por exemplo, essa daqui, ó, você consegue ver as veias, né? Ó. E isso, na impressão, ela acaba ficando interessante. Só que nessa daqui não. Essa daqui, como ela tem a superfície toda lisa, ela acaba fazendo com que a impressão ela fique chapada, ela fique completa. E aí você vem aqui, ó, tem de várias espessuras, né? Essa aqui é de 3 milímetros, por exemplo, tá vendo? É um material que eu encontrei na rua, porque eu fico catando, e até engraçado que eu vejo o tamanho e já penso no desenho, né? Isso também é bacana. E você vai, ó, tá vendo? Ela tem uma facilidade também muito grande, porque como é um material prensado, que são os pozinhos, né, de serra, de madeira prensada, e aí você passa a ferramenta, né, que é a goiva, e você consegue ter uma facilidade, uma precisão no seu detalhe. Aqui também é uma outra, tá vendo? Então, aqui já é um pouco mais grosso, ó, tá vendo? Isso é tudo material que eu pego na rua. Eu saio buscando esses material que acaba a turma jogando fora, né? Porque muita coisa que jogam fora que dá para você reaproveitar. Aí o interessante, como é que faz o processo o início, né, da xilogravura? Cada artista tem uma forma de iniciar o seu trabalho. Às vezes eu entinto a matriz, a gente chama essa placa aqui de matriz, e no entintar eu deixo ela enxuta, depois eu vou cortando, né? Porque às vezes já tenho a linha, né, os traços, aquilo que eu quero já passar para a matriz, já na minha cabeça, então eu passo direto. É um pouco complicado porque não tem erro, né? Se você errar, acabou-se o seu desenho e o seu trabalho. Aí eu faço isso, depois eu imprimo. A outra forma também, eu gosto muito de trabalhar, brincar com as formas. Então o que é que eu faço? Eu pego trabalhos que eu já fiz anteriormente e imprimo. Nessa impressão, como a xilogravura é o que? É como se fosse um carimbo, que você fica, o positivo e negativo, eu acabo, quando imprimo na matriz, voltando a fazer isso, ela sai trocada. E aí eu trabalho muito com a simetria. Eu às vezes complemento um trabalho, né, com outro trabalho. E aí o resultado fica totalmente diferente. Então, é uma boa dica. Aqui já poderia ser uma aula de arte, não poderia ser, né? Então esse resultado aqui, né, de você ter um fundo com um desenho, já é um outro desenho, um outro processo. Aí em cima eu já trabalho com uma impressão da matriz entintada e tem esse resultado.
Aí como estava falando para vocês, ó, tá vendo? Então aqui, ó, é um desenho com o MDF. Aqui, tá vendo que eu mostro a vocês, ó. Como ela é totalmente lisa, não fica as veias como tem no cedro, ela fica mais chapada. Então o resultado e você identifica, porque é interessante que esse material aqui é semelhante a esse outro material aqui, ó, que chamamos de linóleo. Esse é um rabisco, né, que eu vou estar fazendo futuramente, tá vendo? Eu gosto muito de fazer isso. Eu pego uns traços bem fininho, depois eu engrosso ela com um carvão, né, que é uma ponta de carvão, que é mais escura, e aí eu vou definindo justamente as formas que está aqui, que está ainda meio confuso, né? E esse material aqui também é um material industrializado, que é o linóleo, que é aquela capa, né, que você põe, aquele piso, né, para o pessoal que dança, né, que faz balé, usa, né, para não doer muito, né, nem o corpo, nem os pés, né? E que justamente é um resultado quase semelhante ao esse do MDF. E aí você tem o resultado. É bacana quando você vê já o resultado da sua produção, né? Então aqui é uma série de peixes, né, que eu fiz, já pensando no rio Piracicaba. E aqui, ó, interessante que esse trabalho aqui é quando você faz a impressão. Ao lado, né, tem quantas provas tem. Aqui foi a primeira prova, que a gente chama de prova do artista, que o artista faz. Primeiro ele tira uma cópia para ver se está tudo ok. Se não tiver, ele faz os reparos que tem que fazer e no final ele assina, certo? Então aqui vocês vão ver aqui que é P, que é prova do artista, e aqui é assinatura. Então esse registro que você vai saber quando se tem, por exemplo. Então eu terminei, aí eu tiro 50 impressões. Então vai ter aqui, ó, dá 50. Então a pessoa que compra essa obra vai saber que tem 50, né, espalhada, né? E que é a primeira das 50 que ele está comprando. Então basicamente é isso. Uma outra coisa também que eu gosto de fazer é de repetir, né? Ó, como a gente faz carimbo, ó, tá vendo? Tem aqui uma peça aqui que eu fiz, ó, com o MDF, e esse material aqui, esse símbolo, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar de várias cores e vou imprimir uma a uma, né, no papel. Também é um resultado que fica interessante. Um outro trabalho, porque cada artista ele vai desenvolver dentro da sua técnica do que ele quer realmente, né? Aqui eu trabalhei com que a gente chama de técnica mista, que eu trabalhei com a impressão e depois com a pintura em acrílico, né? Porque eu estava querendo dar a esse fundo uma outra forma a não ser com a impressão. Então eu fiz esse trabalho com duas técnicas. E aqui o material, tem aqui os materiais que eu uso, né, que são as ferramentas. A ferramenta ela tem que estar bem afiada, porque ela vai fazer com que o seu trabalho, a sua linha, tenha precisão. Porque você imagina, você pegar uma madeira, seja qual for, a madeira de MDF, o linóleo gravura, o cedro ou madeira de topo, precisa estar com as ferramentas bastante afiadas. Por quê? Porque vai ser um traço firme e preciso. E tem, ó, vários, se você ver aqui assim, ó, aproxima aí a câmera, tá vendo? Ela é meio ondulada, né? E ela tem uma abertura, essa aqui é mais aberta, então o corte ela vai ser mais aberto. Aí tem um aqui, ó, tá vendo? Que ela é mais fechadinha, então o corte ela vai estar mais fininha, né? Aí tem um que é mais fino ainda, aqui, ó, tá vendo? Não é essa não, tem um que é muito mais fina, que aí você vai fazer, ó, isso aqui, tá vendo? Então é como se fosse um V, e aí ela vai ser, o corte vai ser bem fininho, bem preciso. E aí você escolhe realmente qual é a ferramenta que você vai estar usando.
Temos também aqui, ó, a base, né, que é importante para você. Aqui são as tintas tipográficas que eu uso. Tem várias cores, tem potes de 1 litro, de 3 litros que eu compro. E é importante sempre preservar a questão da limpeza, né? Então aqui a gente pega uma estopa e limpar aqui essa base que vai estar recebendo a tinta. E você vai esticar a tinta, você pode estar usando essa ferramenta aqui para você esticar a tinta. E aqui, ó, tem que se chama de rolinho, que vai fazer com que a tinta ela estique e você vai pegar a matriz e vai passar em cima da superfície. Aí os traços vão aparecer. É interessante porque sempre é um mistério, né? A gente quando desenha, e uma coisa você vê a matriz, outra coisa você vê o resultado final. E aí você chega aqui, ó, tem a prensa. Essa prensa ela vai estar justamente regulada. Você vai colocar aqui a matriz com papel. Você pega um papel. Deixa eu puxar aqui, só mostrar para vocês o processo. Aí vocês põem aqui, tá vendo? Vocês põem o papel em cima e prende aqui com essa manta e você vai girando ela. No final você vai conseguir o registro. Essa prensa ela dá essa facilidade para vocês de quantidade. Mas você pode, por exemplo, fazer a impressão usando uma colher de pau. Você pega a colher de pau, quem não tem prensa, pode nem estar fazendo com uma colher de pau. E o outro é com esse material aqui, ó, tá vendo? Que você vai passar em cima do papel, ó, junto com, deixa eu puxar aqui. Você vai estar tá vendo? Passando em cima. E aí você vai conseguir tirar. Você vê aqui, ó, já tá a marca do desenho. E com a matriz entintada, aí você consegue tirar uma impressão. Então tem essas facilidades para você produzir a sua xilogravura. E o bom é que esse espaço cultural do Bloco da EMA, ela dá essa oportunidade. Quem não tem um ateliê assim formado com esses materiais, pode vir aqui, se inscrever, e aí você consegue usar essas ferramentas, usar as tintas, usar a prensa e produzir, né, o seu trabalho, ok?